Olá pessoal, boa noite. Boa noite, como é que tá o som? Dá um feedback do som, por favor. Monique, querida, prazer ter você aqui. Tailã, minha mãe, muita gente querida. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar aí o professor Gustavo Carvalho. Vou pedir para vocês, obrigada, Tailã, vou pedir para vocês irem enviando esse aviãozinho aí para as pessoas que podem aprender demais com essa live. Essa live é sobre um tema super importante. Estava conversando hoje com algumas pessoas sobre a dificuldade que a gente tem em tratar, em avaliar esse tipo de caso, né, que é a fibromialgia. É sempre um desafio. Então vamos lá, envia esse aviãozinho aí para todo mundo. Enquanto o Gustavo vai entrando, eu vou contar para vocês que hoje eu postei um vídeo sobre professor Michael. O professor Gustavo acabou de entrar, vou convidá-lo. Mas eu postei um vídeo, pessoal, hoje é um teaser sobre um curso que eu dei. E a partir dessa semana eu vou começar a postar mais coisas sobre mobilização neural. Então fiquem ligados para vocês poderem estar aí assistindo os vídeos sobre esse tema super. Gustavo Carvalho. O professor Michael já conhece. Gustavo, uma honra você aqui, Michael. Vamos lá esperar o Gustavo aceitar o convite. Isso. Oi, Gustavo, boa noite. Olá, boa noite. Bom? Boa noite, tudo bem? Falei Tudo semana jóia. passada com o meu convidado. Essa é uma das coisas boas da internet, né? A gente não Verdade, conhece, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente tem a honra de fazer uma live juntos. Muito legal, que bom. verdade. Legal. Nos aproxima, né? Com certeza. Então, primeiro quero te agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui juntos, falando desse tema super desafiador para o fisioterapeuta, né? Porque eu estava conversando hoje com algumas pessoas no direct e também no WhatsApp, como é um desafio para a gente atender pacientes com fibromialgia. Sim, E assim como outras patologias, capsulite adesiva, vieram outras patologias assim que a galera foi falando, mas realmente a fibromialgia é um grande desafio. Então, estou muito feliz da gente poder conversar sobre isso e aprender bastante aí com você. Um monte de gente aí querida entrando, Gustavo Pacheco, Pacheco. o professor Michael também já entrou, já escreveu aí, já te elogiou. Uma galera aí. Então, muito Legal. obrigada. Eu vou te apresentar aqui, depois eu vou pedir para você falar um pouquinho de você. Certo. Então, pessoal, o professor Gustavo Carvalho é fisioterapeuta, pós-graduado em dor pelo Hospital Albert Einstein, pós-graduado em quiropraxia, provavelmente é por isso que você conhece o Michael, né? Pela Faculdade de Inspirar e membro da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Então, Gustavo, de novo, muito obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho de você e como que você se apaixonou aí, começou a querer estudar sobre a fibromialgia. Certo. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, de fazer parte dessa live, dessa jornada de live, né, que você me falou que você faz com frequência, todas as quarta-feiras, né, Da quarta-feira. para os meus seguidores que estão aqui acompanhando a live, né? Sigam a Vanessa e acompanhem as sequências de live que toda semana acontece. Então, agradecendo o convite e a todos presentes. Bom, eu formei, vou falar aqui, a gente vai conversando, bate-papo livre, tá bom? Ficar mais à vontade. Fica à Então, vontade. eu formei, Vanessa, em 2017 e eu sempre tive curiosidade e interesse sobre a dor. Quando eu me interessei num estágio de traumato-ortopedia e lá eu me encontrei, né? E eu já vinha fazendo alguns cursos de terapia manual, fiz Mulligan ainda na faculdade, e outros cursos. Então,
foi a partir desse semestre que eu me apaixonei pela dor. E a partir daí me dediquei aos estudos da dor. Então a gente, no início, a gente vai aqui um pouco sem rumo, né, estudando o que aparece pela frente, e a gente cai também nas armadilhas, né, do, do, de outros profissionais, enfim. E aí o meu contato com a fibromialgia foi com um paciente que eu tive, e eu decidi fazer o meu TCC de conclusão, né, de trabalho de conclusão de curso da graduação sobre a fibromialgia, sobre esse paciente. Então foi um TCC bem legal, a gente se aprofundou sobre o assunto, mas ali com a pouca experiência também a gente não conseguiu ir tão a fundo. Mas esse foi o meu primeiro contato com um paciente de fibromialgia, e era bem desafiador tratar desse paciente. Então, tinha atendimentos que o paciente melhorava e a gente criava uma expectativa que esse paciente melhorava, só que quando era no outro atendimento estava tudo a mesma coisa ou pior do que estava, e aí assim a gente foi levando o tratamento dele durante o trabalho, né? E foi dessa forma o primeiro contato. Maravilha. Muito bom. Então, antigamente, Gustavo, quando a gente pensava em fibromialgia, a gente pensava na avaliação de todos aqueles pontos, que tinha que encontrar os pontos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente, sobre esses pontos, como que está essa história, e falasse um pouco sobre a avaliação da fibromialgia. O que caracteriza hoje um paciente fibromialgia? Certo. Bom, a história dos 18 pontos da fibromialgia, isso surgiu como um critério de diagnóstico da Escola de Reumatologia Americana. Então, isso foi em 1990 que foi decidido esses critérios. E esses critérios, como eu disse, são 18 pontos, e o paciente teria que ter ali um mínimo de 11 pontos positivos, dolorosos, né, uma pontuação no algômetro, na algometria, aproximadamente de 3,5 a 4 quilos. Então, a partir desses critérios, surgiu uma nova atualização em 2010, onde esses pontos eles já saíram de cena, mas é bem frequente e comum a gente ainda ver profissionais se baseando por esses pontos e tomando esses pontos como um critério de avaliação, sendo que ele já não, a ciência já não suporta mais essa forma de avaliar. Então, como que a gente avalia atualmente a fibromialgia? Eu gosto primeiro de coletar informações, né, do paciente. Normalmente esse paciente eles já passaram por diversos profissionais. Existe uma média, Vanessa, de aproximadamente de 7 a 8 anos de um paciente com fibromialgia até ele chegar a um profissional especialista que entenda do problema dele. Então, Uau! o tanto que esse paciente fica passando, né, de profissional em profissional e adquirindo diagnósticos e diagnósticos, né, porque a gente sabe que o paciente com fibromialgia, ele não tem só fibromialgia, ele tem também outras condições musculoesqueléticas. Então, dor lombar, dor cervical, dor no ombro, enxaqueca, né? Então, tudo isso acaba fazendo esse paciente passar por muito tempo em busca do que ele tem de fato. E
Falando de diagnóstico, só uma informação também. No Brasil, em média, aproximadamente 75% do diagnóstico de fibromialgia ele é inadequado. Então, a pessoa não tem fibromialgia e acaba recebendo o diagnóstico de fibromialgia. Então, isso é um pouco triste, né? Muito alta, né? Uma porcentagem muito alta de um erro de diagnóstico. Bom, então, atualmente, a gente utiliza no Brasil um questionário chamado de FSQ, que ele foi validado já para português. E esse questionário, ele foi introduzido ali no início, ali na atualização que teve da Associação Americana de Reumatologia, do colégio, na verdade, Colégio Americano de Reumatologia, e já foi inserido ali a escala do índice de gravidade e a escala de severidade da dor. Então, a gente tem uma pontuação aí, um score, e também alguns critérios para poder chegar a uma hipótese diagnóstica mais próximo da fibromialgia. E que, na verdade, esse questionário ele serve mais para a gente negar, né, vamos dizer assim, como se refutar a hipótese de que a pessoa tem fibromialgia. Porque mesmo com a pontuação dando dentro dos scores, a gente não pode também dizer que o paciente tem fibromialgia, mas é aproximadamente. A probabilidade que ele tenha é bem maior. Então, através desse questionário, que é o FSQ, é uma forma de avaliar. E também os critérios para a fibromialgia, né? Então, esse paciente ele precisa, que isso também tem tudo nesse questionário, alguns critérios. Então, o paciente precisa ter dor há mais de 3 meses, tem que ter déficits cognitivos, também alteração do sono, os mecanismos de dor, os mecanismos da fisiopatologia hoje mostra que pacientes com fibromialgia também têm alterações intestinais, né, da disbiose. Tem também enxaqueca, a pessoa pode apresentar enxaqueca. Desculpa, chegou a notificação aqui, eu tô só... Então, distúrbios de sono, né? E os fatores emocionais também, que são bastante evidentes nesses pacientes. Então, eles apresentam catastrofização, cinesiofobia, ansiedade, depressão, alterações do humor também está presente nesses pacientes. Então, é um paciente bem complexo, né? E é possível a gente tentar entender um pouco mais desse paciente. O que eu gosto também de usar na prática clínica como teste, Vanessa, uso bastante para esses pacientes os testes de QST, que são o teste quantitativo sensorial, para saber se esse paciente ele apresenta sinais de sensibilização central e de que forma que a gente pode intervir também para esse tipo de paciente. Perfeito. Sabe-se alguma coisa sobre as causas dessa patologia? Ou, enfim, idiopático, não se sabe a causa. Hoje, a fibromialgia, ela foi, pelo CID-11, né? Ela está sendo classificada como uma dor crônica primária. A dor crônica primária são as dores que não existe uma doença de base para dor, vamos dizer assim, germinar. Então, não tem uma causa específica que aconteça, que provoque, né, a fibromialgia. E tem alguém que é mais propenso a ter fibromialgia? Tem alguma coisa disso na literatura? Sim, sim.
pessoas, existem alguns critérios, né? Então, pessoas com que a mãe, por exemplo, a mãe teve fibromialgia, a filha tem a probabilidade de 8 vezes, Questão hereditária, né? hereditária, história hereditária, 8 vezes mais de ter a fibromialgia. Uau. A mulher está mais propensa do que o homem a ter fibromialgia. Eu não sei exato qual a Motivo. proporção aí. Qual a proporção? Se eu não me engano, é 3 ou 4 para 1. Uma coisa assim. A cada 4 mulheres, um homem. Não sei exatamente, não lembro. Né? Tem também histórico de abuso, histórico de depressão também. Isso são fatores de risco que a gente observa nesses pacientes. Nesse paciente. Perfeito. Você falou do FSQ. Além dele, você usa mais algum questionário para esses pacientes? Por exemplo, algum questionário sobre qualidade de vida? Sim, sim. Junto com o FSQ, utilizo o questionário de qualidade de vida, que é o SF36, né? Utilizo também o de sensibilização central, que é a gente verificar se esse paciente apresenta sinais de sensibilização central. E também, quando esse paciente apresenta os sintomas e sinais emocionais, eu procuro direcionar um questionário para a demanda de qual fator ou aspecto psicológico ou social aparentemente está predominante naquele paciente. Então, se for a catastrofização, então utilizo um Questionário de questionário de catástrofe. catastrofização. Se for de cinesiofobia, utilizo um questionário de cinesiofobia. Então, é dessa forma que eu conduzo a avaliação desse paciente. Perfeito. Queria que você falasse um pouco mais das questões emocionais. Você falou que muitas vezes ele é cinesiofóbico, tem faz muita catastrofização, né? Muitas vezes é deprimido. Então, eu queria que você falasse um pouco disso pra gente, assim, como que você lida com essa parte, se você geralmente se encaminha também para um psicólogo ou não. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa parte é a parte que é a mais complexa, né? Que gera E que você mais sabia que eu ia chegar lá, né? é a parte que gera mais dúvidas na gente, né? Que a gente, para tentar entender também esse tipo de paciente, é complicado. Então, para nós, fisioterapeutas, eu acredito que o que interessa para a gente desses fatores psicológicos e sociais são os fatores que eles se relacionam com a dor. Então, a cinesiofobia, né, como você relatou, a gente percebe que esses pacientes, eles primeiro, eles querem entender o que está acontecendo com eles, por que dói, e eles acabam evitando alguns movimentos por conta da dor, por não entender o que está acontecendo e evita para que não provoque mais dor. Isso acaba sendo um ciclo vicioso para esse paciente. Então, a primeira abordagem nesse sentido é fazer educação em dor com esse paciente. Tentar mostrar para ele como que acontece esse processo e, além disso, a gente aplicar na prática, através do movimento, tentando associar com o movimento não com o objetivo de fortalecer ou alongar os músculos, mas sim como uma estratégia comportamental para esse paciente. Isso falando de cinesiofobia. Tá? Catastrofização,
a gente, nós temos ali, podemos subdividir, né? Tem algumas subcategorias aí da catastrofização. Só pegar uma colinha aqui. Deixa eu ver onde é que eu deixei isso. Catastrofização, a gente tem a ruminação, né? Que é o paciente que ele fica com os pensamentos negativos, então ele fica sempre se perguntando, eu digo que sempre tem um e se para esse paciente. Então ele acredita que e se for algo grave, e se o meu caso for cirúrgico, e se eu procurar uma outra terapia. Então ele fica andando em loop, né? E tentando buscar uma justificativa. Existe também a forma da magnificação ou amplificação que esses pacientes carregam e trazem para a gente. Essa amplificação é o paciente relatar na narrativa que a dor dele é a pior dor do mundo. Então, ele aflora bastante essa dor, né? E o desamparo é a pessoa que se sente sozinha, que já tentou de tudo e a dor não melhora, já procurou diversos profissionais e nada resolve. E esses fatores da catastrofização a gente observa na entrevista ali no início da conversa com o paciente, na anamnese. Eles já trazem essas narrativas. Então, muitas vezes a gente aplica um questionário só para saber qual a profundidade desses aspectos. Mas é possível que com a prática, com um treinamento também adequado, nós fisioterapeutas, consigamos identificar a presença desses fatores. E a forma de trabalhar esses fatores com os pacientes é através do movimento, educação em dor, e o movimento baseado na parte comportamental. E se há presença de ansiedade, depressão, transtornos psicológicos, aí sim esse paciente precisa de um profissional que cuide da saúde mental. Mas fatores psicológicos que são relacionados a dores musculoesqueléticas, nós fisioterapeutas, eu acredito que nós somos treinados a lidar com esses pacientes quando a gente se propõe a buscar esses conhecimentos. Perfeito. Muito bom. Então, eu brinco às vezes com meus alunos, né? Eu dou aula também dessa parte visceral, e aí eu falo sobre a questão da alimentação, né? E eu falo com os alunos que a questão do glúten está na moda, né? Uhum. Mas a gente tem uma questão aí do glúten, porque a gente nunca comeu tanto glúten, né? Nossa população nunca comeu tanto glúten. E aí vem uma pergunta que eu fico muito curiosa sobre isso, se na literatura tem alguma coisa que relacione a fibromialgia com questões alimentares. Você falou da desbiose, né? Mas o que, por exemplo, é mais a questão do glúten? É mais o quê? Assim, o que a pessoa com fibromialgia, se mudar na alimentação, ajuda na melhora da fibromialgia? Certo. Bom, o que sobre alimentação, nutrição e a fibro, né? Primeiro, a gente vai partir primeiro do mecanismo patológico da fibromialgia, que é a sensibilização central e o tipo de dor nociplástica. Então, essa alteração no sistema nervoso central é uma alteração do sistema nociceptivo, onde as vias ascendentes elas estão facilitadas e as vias inibitórias descendentes elas estão
diminuídas, elas trabalham de forma com, com menor teor do que deveriam trabalhar. Então, essa é a fisiopatologia da fibromialgia. Sobre a nutrição, existe alguns nutrientes básicos da alimentação que na falta desses nutrientes, eles se correlacionam com a diminuição do funcionamento do sistema inibitório descendente. E o glúten, ele é apenas uma carta do baralho. Então, existe diversos outros fatores, outros nutrientes que vão estar em jogo aí, em xeque. Tem um estudo, Vanessa, que foi conduzido e eles tentaram fazer esse controle de pacientes que retiraram o glúten da alimentação e outro grupo de pacientes com adicionar o glúten na alimentação. O que foi observado? Que os pacientes que o glúten foi retirado, eles apresentam uma melhora da dor, uma diminuição da dor, mas os pacientes que o glúten foi adicionado, eles não apresentavam piora da dor. Então, isso mostra que o glúten ele não é o fator principal. Claro. Então, como eu disse, ele é uma carta do baralho. Então, tem várias outras aí que vão influenciar na percepção de dor do paciente, né? E, de modo em geral, o que a gente pode analisar e entender sobre alimentação e a fibromialgia, né? A gente sabe, comentei aqui há pouco, no início, que o paciente com fibromialgia ele sofre alterações intestinais. Então, é como se ali tivesse insensível, vamos pensar dessa forma. Então, alimentos que são pró-inflamatórios para esses pacientes que têm o sistema sensibilizado, esses alimentos pró-inflamatórios vão facilitar as entradas nociceptivas por um sistema que é sensível e tem a capacidade diminuída de inibir dor. Então, funciona dessa forma o jogo com a alimentação. E equilibrar a alimentação, que é interessante, tem alguns estudos que mostram que é possível que a dor consiga ter um impacto na diminuição da dor de até 20% a 25% no equilíbrio da alimentação. Então, é muito interessante e é bastante complexo, mas é bem legal. Geralmente você encaminha para nutricionista? Sim, encaminho. Eu sempre pergunto como que é a alimentação da pessoa para entender como que está, não que eu vá interferir em algo, mas para eu ter uma noção em que momento que eu vou encaminhar esse paciente para nutricionista. Porque imagina só, se a gente recebe um paciente desse e no primeiro atendimento a gente já encaminha para vários profissionais, né? Então é um impacto para o paciente e não vai ter adesão nenhuma ao tratamento. Então a gente deve primeiro criar uma aliança terapêutica ali com o paciente, né? Isso se cria com alguns atendimentos, com 1, 2, 3 atendimentos. E aí sim, a partir quando essa aliança terapêutica estiver forte, aí a gente começa a sugerir que essa pessoa busque outros profissionais para ajudar no tratamento. Ótimo. Muito bom.
E em relação ao tratamento, Gustavo, o que que a gente tem de melhor hoje? É, há muito tempo atrás era muito indicado a hidroterapia, então, assim, eu me formei em 98, então tem muito tempo, né? Onde Aham. pacientes que tinham dor em mais de 3, 4 lugares, apertavam lá 18 pontos, aparecia 11, era todo mundo fibromialgia, né? Fibromialgia. E como você falou, e era muito indicado a hidroterapia. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente o que que tem na literatura hoje, o que que você falou bastante de exercício, né? Aham. Mas o que que a literatura fala? Assim, hidroterapia, acupuntura, o que que a gente tem na literatura? É. O campeão de todos é o exercício. E hoje a gente sabe que não é a hidroterapia, as propriedades da hidroterapia, né, como se hipotetizava, mas sim a intensidade do exercício. Então, exercícios que são prescritos de leve a moderado, parece que esses pacientes se dão melhor. Então, pode ser hidroterapia, pode ser aeróbico, qualquer tipo de exercício aeróbico, corrida, natação, dança, o que, o que, o que o paciente preferir. Então, é importante ter a adesão do paciente também. Então, os exercícios, eles são os mais indicados aí para o tratamento da fibromialgia. Existe na literatura a aplicação de tênis, de acupuntura também, que são recomendados para esses pacientes, porém não como uma terapia única e isolada para eles. A gente deve sempre utilizar as técnicas e manobras passivas como uma forma, com um raciocínio de como se fosse uma janela para a gente entrar com o exercício. E isso, e falando de prática clínica, a gente utiliza e já associa no mesmo atendimento com o exercício. Não espera fazer uma, duas, três atendimentos de terapia manual para o paciente melhorar, para a gente poder entrar com o exercício. Aplica e já aproveita ali que aqueles neurotransmissores já estão atuando e a gente já entra com exercício, exercício aeróbico de se o objetivo é causar uma analgesia a curto prazo, então exercício aeróbico é mais indicado. A longo prazo, parece ser exercícios concêntricos, que esses pacientes vão ter um benefício duradouro do exercício. Existe também a terapia magnética transcraniana. Você já ouviu falar? Já, a Já galera ouvi aí falar, já mas explica aí para o pessoal. está por dentro também. Então, a TMS, né, na verdade, é a estimulação magnética transcraniana. Então, são ondas magnéticas que um aparelho manda no cérebro, né? Essas ondas magnéticas, quando entram em contato com o tecido ósseo, ela e entra no meio do cérebro, né? Ali naquele ambiente. Então, ela vira um tipo de corrente elétrica e ela estimula ali, principalmente o sistema inibitório descendente para pessoas com fibromialgia. Então, estimula essas regiões para dar um empurrãozinho ali na substância periaquital cinzenta, no córtex cingulado anterior. Então, estimula essas áreas cerebrais. Isso parece ter as evidências ainda não são tão bem sólidas Essa terapia. para essa terapia, mas parece estar num bom andamento. Terapia manual, que
quiropraxia, osteopatia. A gente tem uma recomendação de nível D, se eu não me engano, pela EULAR. Saiu umas recomendações deles. E essa significa, a recomendação de nível D é que as evidências ainda são de fraca, né, a moderada, mas que já tem um caminho ali para seguir. É importante dizer também que as novas evidências que surgirem para essas terapias manuais, né, elas podem tanto refutar a terapia manual para fibromialgia, também como pode elevar o nível de recomendação. Entendi. Você tem experiência com paciente que fez esse tratamento, esse estímulo no crânio? De fibromialgia, não. De fibro, não. Aqui em Belém, ainda a gente tem um médico que trabalha com essa terapia. E essa terapia para cá para o Brasil, ela ainda é bem, bem cara. Então, são poucas as pessoas que têm acesso ainda a esse tratamento. Só para dar uma ideia aqui de valores, o curso para essa terapia está em média de 6 mil a 7 mil, somente o curso. O aparelho, ele é produzido na Dinamarca e ele tem um custo de 100 mil, só o aparelho. Uau. E para aplicar essa terapia, a gente precisa é como se fosse o eletrodos ali, né? Do tênis, precisa de um desse. E cada eletrodo desse está custando em média de 25 mil a 50 mil. Nossa! Então é uma grana preta. Com certeza. Não tinha ideia não de valores. Muito pesado. Você falou do TENS. Tem mais alguma coisa de eletroterapia que é recomendado hoje, Gustavo? Ou que pode ser feito, que tem bom resultado na literatura? Só um minutinho que eu vou procurar essa cola aqui. É tanta coisa. É porque assim, ó, são as recomendações, os guidelines, eles são por várias revistas. Então, Claro. algumas, e eles não têm um consenso do que sai em uma revista, não sai em outra. Então tá embaralhado as coisas. Isso é um grande problema pra gente, né? Então, assim, sobre a eletroterapia, o que parece ter são o uso do TENS e as suas modalidades ali, né? Tem um, tem uma conversa aí que, que eu já ouvi na mídia, que é sobre um tipo de laser que está sendo até estudado na USP, se eu não me engano. Segundo a mídia, esse laser ele tá sendo pesquisado para tratar pacientes com fibromialgia e dizem que tem um bom resultado. Porém, eu fui pesquisar para saber qual que é o grau que está esse estudo. Então, o estudo está em fase embrionária e
e a mídia já está bombando aí. E algo que me deixou com o pé atrás também em relação a esse estudo é que o patrocinador desse estudo é uma empresa que fabrica de tecnologia que fabrica aparelhos desse tipo. Então, É complicado. complicado, né? Então parece que somente aí o TENS, ele é o que, em relação à eletroterapia, é o que apresenta algo. Perfeito. E o que, além do repouso, que não é indicado, né? O que mais não é indicado na fibromialgia? Vem alguma coisa assim na sua Ai, cabeça? muita coisa. Ventosa, aquelas pistolas, né, de liberação miofascial. Então, tem bastante coisa. Dry needling tem alguma coisa na literatura? O Dranid, ele apresenta alguma melhora, assim, o paciente tem estudos que mostram que o Dranid, ele consegue diminuir o nível de dor do paciente. Então, ele ainda não entrou nos guidelines, mas tem a RCT que mostra que esses pacientes apresentam alguma melhora. Só que é uma melhora a curto prazo. Então, esses pacientes, eles vão precisar sempre do exercício. E as terapias passivas vão ser para auxiliar. Agora, fugindo um pouco da físio, né? Tem para psicologia a recomendação de terapia cognitivo-comportamental também. E as multiterapias, né, que são as terapias de mente e corpo, por exemplo, yoga, meditação, isso também tem bastante estudos voltados para esses pacientes. Chegou uma pergunta aqui. A Letícia, por que a pistola de liberação não é indicada? Bom, não é indicada porque não tem estudos ainda sobre a aplicação dessa técnica em pacientes com fibromialgia. E se a gente for pensar no mecanismo neurofisiológico da dor, um paciente com sensibilização central que tem o seu limiar de dor diminuído, e talvez também apresente outros fenômenos dolorosos, como somação temporal, receber uma pistolinha dessa, né, que são estímulos consecutivos, e provavelmente isso ultrapasse o seu limiar de dor. Isso pode, além de aliviar a dor, pode provocar mais dor nesse paciente. Se o sistema inibitório fosse saudável, talvez aquela história de dor por dor funcionaria, né? Mas o sistema inibitório descendente, ele está deficitário. Então, isso analisando pelo mecanismo neurofisiológico, são hipóteses apenas. Você falou da somação temporal. Só explica para o pessoal o que é a somação temporal. Aqui tem alguns alunos e aí podem não saber sobre isso. Tá, Vanessa, só queria mandar um abraço aqui para o Semblano, que é um grande médico da dor aqui de Belém do Pará, está acompanhando a nossa live aqui. Ó. Uma honra tê-lo Obrigado aqui. Obrigada. pela sua participação aí, meu amigo. Bom, a somação temporal é um fenômeno neurofisiológico, né? Então, ela apresenta, o paciente apresenta dor por estímulos consecutivos.
E esses estímulos, eles podem ser abaixo do limiar de dor. Então, são estímulos somatórios, né? Eu vou fazer aqui no vídeo para ver se dá para entender. Então, pequenos, imagina que o limiar de dor, ele está nessa linha aqui, tá? Então, aqui, estímulos consecutivos e somatórios, ele vai ultrapassar o limiar de dor e a partir daqui o paciente vai perceber dor. Isso numa somação temporal positiva. O que o sistema nervoso de uma pessoa saudável aconteceria? Ou esse sistema ele sensibiliza que a pessoa sente dor, ou ele habitua e a pessoa não sente, não percebe a dor por esses estímulos somatórios. E esses estímulos somatórios, eles são na mesma, vamos dizer assim, na mesma pressão. Não é a soma de pressão. Por exemplo, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, até ultrapassar o limiar. Se o paciente apresenta, são vários estímulos de 1 quilo, vamos um exemplo. Então, 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo. E esses estímulos, eles precisam, no teste que a gente faz, a gente tem 1 segundo para cada estímulo. Então, a gente faz ali em média de 10 estímulos e coleta as informações antes do estímulo e pós-estímulo. Ficou um pouco confuso. Não, ficou ótimo. Na verdade, explicar dor é um grande desafio, né? Dor é um grande desafio, mas ficou ótimo. Sempre tem que estar andando em ovos. Então, você falou da atividade física, você falou da yoga. Geralmente, para os pacientes com fibromialgia, e todo mundo que está aqui assistindo, quem tiver paciente com fibromialgia, quais são as principais recomendações que você dá? Então, além da atividade física, eu acho sempre muito importante a gente falar isso, né? A atividade física tem que ser uma atividade que gera engajamento. Então, não adianta se a pessoa odeia fazer dança, você vai indicar para essa pessoa dançar. Né? Tive uma paciente com lombalgia, até falei isso numa live, que ela amava fazer zumba. E aí ela falou que tinham proibido, um profissional de saúde proibiu que ela fizesse zumba. E eu falei, mas na hora que a senhora faz a zumba, dói? Nada, eu não sinto nada nesse momento. Eu falei, e depois? Também não. Mas falaram que eu não posso mais fazer zumba. Mas por quê? Faz a zumba, né? Então, queria que você... Tem alguma outra recomendação que você dá? Assim, você falou da yoga, da meditação, da atividade física. Tem mais alguma coisa que você acha muito... Muda essa questão da alimentação? Mais o quê? Alimentação, mindfulness também é bem legal. E tem bastante evidência sobre mindfulness. E é possível... Mindfulness, para quem não conhece, pessoal, é estar concentrado no que você está fazendo. Né? É um tipo de meditação. Você está concentrado. Você vai tomar banho, você está ali realmente presente tomando banho. Né? Então, você está aqui assistindo a live, você está concentrado assistindo a live. Então, você está focado no que você está fazendo. Isso. É a atenção plena, né? Atenção plena. A gente está com a atenção no presente ali no local. Existe também na literatura o Tai Chi, que é uma técnica de, acho que é massagem, né? Então também é recomendado. A própria massagem é recomendada. Legal. Porém, como que eu gosto de trabalhar com esses pacientes, Vanessa, eu acho muito mais válido a gente investir em educação de dor e exercício para esse paciente
e dar estratégias de gerenciamento para esse paciente. Porque se esses pacientes, se a gente sempre utilizar de recursos passivos, eles sempre vão depender dos profissionais. E a ideia é fazer com que essas pessoas elas melhorem a incapacidade. E incapacidade elas precisam ter a autonomia, né? Então, de gerenciar. Então, eu vejo que, do meu ponto de vista, é educar esse paciente, mostrar qual que é o caminho que ele tem que seguir e aí deixar ele voar sozinho. E aí Ele ficar um volta pouco mais responsável pelo seu dia a dia, pela sua cura, pelo seu tratamento, né? isso. Tem até, Cura, não cura, mas de ficar bem, de ficar com um sintoma mais controlado, né? exatamente, a psicologia é importante nessa parte para o processo de aceitação, que é muito importante para esse tipo de paciente. E a aceitação não é somente a gente, beleza, eu tenho fibromialgia, já aceitei, é isso, vou ter que viver com a dor para o resto da vida. É a pessoa enxergar a vida além da dor. Isso é aceitação. Perfeito. Então, oferecer estratégias de gerenciamento da dor para esse paciente, eu vejo assim, que quando a gente consegue fazer isso, é o ápice é o ápice da conduta do fisioterapeuta, para mim, né? Muito bom, Gustavo. Adorei nessa conversa, super esclarecedora aí em relação à fibromialgia. Espero que tenha ajudado aí a galera que está assistindo, porque realmente é um tema que vem mudando muito, né, de um tempo para cá, assim como várias outras coisas dentro da fisioterapia. Bastante. Então, acho que é super importante a gente conversar sobre isso. Muito bom, obrigada. Eu queria te perguntar o que você está trazendo aí de novidade na internet, a sua página, seu Instagram está bombando. Então, pessoal, É. segue lá o Gustavo, conta pra gente as novidades. O que você está Tá. trazendo pra Então, gente? Travou. Não sei se é o seu ou o meu. Voltou. voltou. Então, de novidade é um curso que eu vou lançar em novembro. Vai ser aqui em Belém, é presencial, 20 e 21 de novembro. É o curso chamado Dor Musculoesquelética Crônica, Avaliação e Tratamento. Então, nesse curso tem um conteúdo programático bem atualizado, baseado nas melhores evidências disponíveis e com uma pitadinha de prática clínica para que a gente consiga levar um pouco mais de informação para os colegas, né? E que isso, o objetivo final é que isso reflita nos nossos pacientes. De novidade, essa é a mais quente, vamos dizer assim. Tem que lançar alguma coisa aí online para o pessoal Online, do Rio de Janeiro poder fazer também, Gustavo. tá nos projetos. Vamos primeiro Isso, com esse passo aí do do curso presencial presencial. e aí Legal, parabéns. ter o projeto aí para vir online. Isso, parabéns. Quando tiver alguma coisa online, me manda que eu ajudo na divulgação também. Opa, obrigado. Nada. Pessoal, então antes de eu acabar de me despedir aqui do Gustavo, quero lembrar todo mundo que toda quarta-feira às 19 horas tem um convidado aqui incrível. Na semana que vem vai ter a presença do professor Rafael Cota, que é mestre pela FRJ, coordenador da pós-graduação de quiropraxia da France, é professor da pós-graduação de traumatortopedia da Unesa de quiropraxia da France, instrutor oficial de TIC e diretor social da SB Quiro, e a gente vai conversar sobre a formação de quiropraxia no Brasil. Vamos tirar aí as dúvidas do pessoal, como é que está a formação de quiropraxia, o que tem que ter, o que é obrigatório, enfim, a gente vai conversar bastante aí sobre isso. E Gustavo, dá o seu recadinho final, quero de novo te agradecer, foi uma honra, um prazer aqui te conhecer online e agradecer a todo mundo que está aqui. Legal. Essa próxima live eu não vou perder também. Vou ficar de olho aqui. Ah, que bom, que bom. Bom, pessoal,
agradecer a presença de todos que ficaram aí até o final, fazendo um esforço para nos acompanhar, dedicando um pouquinho do tempo de vocês para adquirir um pouco mais de informação. Informação nunca é demais, né, Vanessa? Com certeza, não ocupa espaço. Então, somente me despedir, agradecer o convite novamente. Foi um prazer estar aqui, participar. Sempre que acontecer o convite, eu estou disponível aqui para a gente bater esse papo online. Ah, eu que agradeço. Obrigada, Gustavo. Pessoal, um Obrigado. beijão. Obrigada, Tchau, Gustavo. Um tchau. Boa beijo. noite. Obrigada.